Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a partir dessa semana a gente vai começar o segundo bimestre, tá? Meio que atrasado, mas vamos em frente. Segundo bimestre nós vamos dar sequência aí aos sistemas do corpo humano. Nessa unidade 3 que nós vamos começar. Aliás, é uma unidade curtinha, tá? Unidade 3, a gente tem só 3 temas, justamente um tema para cada um dos 3 sistemas que a gente vai aprender nessa unidade, tá bom? Nessa unidade a gente vai ver o sistema respiratório, o sistema urinário e o sistema endócrino, tá? Então, essa semana a gente vai ver só o tema 1, que é sobre o sistema respiratório, tá bom? Bom, aqui nessas duas primeiras páginas da unidade 3, página 62, página 63, tem algumas imagens que, na verdade, são desenhos, né, de Leonardo da Vinci. Ele tinha, assim, uma paixão muito grande pelo corpo humano, né? Ele tinha uma característica assim de estudar, né? Querer desvendar, né? Os mistérios, né? Do corpo humano. Então, o Leonardo da Vinci ele participou muito assim de dissecações, né? De cadáveres, tá? De observações, né? De corpos já de pessoas mortas, né? E aí, graças a esse estudo, né, de anatomia, né, que ele realizou, como ele era um artista, né, ele produziu alguns desenhos, né, que ficaram famosos. Então, tá ilustrando aqui o comecinho dessa unidade 3, tá sendo ilustrado com algumas desses desenhos, tá, do Leonardo da Vinci. Tá bom? Então, vamos começar, então, o tema 1, que é o começo aqui do sistema respiratório, tá? Bom, sistema respiratório. Primeiro, vamos definir o que é a respiração pulmonar, né? A respiração pulmonar, ela nada mais é do que a troca gasosa, né, que acontece entre os nossos pulmões e o ar do ambiente, tá? Então, o processo de respiração envolve as trocas gasosas, tá? Que trocas gasosas são essas? Simples, a troca do gás oxigênio com o gás carbônico, tá? Então, é através do sistema respiratório que nós vamos absorver o gás oxigênio, O2, né? Vamos já familiarizando aí, que está no ar, que está dissolvido no ar. Então, é através do sistema respiratório que a gente vai absorver o gás oxigênio e vamos eliminar o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, CO2, tá? Então, é através do sistema respiratório que a gente faz essa troca gasosa, tá bom? Absorvemos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Absorvemos o O2 e eliminamos o CO2, certo? A respiração, pessoal, a respiração é um processo, é um processo automático, né? Meio que involuntário. Porém, nós controlamos, tá? A gente controla o nosso processo respiratório, tá? Tanto que a gente consegue, por exemplo, voluntariamente, né? Parar conscientemente, por exemplo, eu vou ficar um minutinho sem respirar,
tá? Então, eu consigo controlar a minha respiração, tá? Mas, apesar disso, ela é um ato involuntário, certo? Ela acontece automaticamente no nosso corpo, tá bom? Então, por isso ela é controlada por estímulos nervosos involuntários, tá? Bom, o que constitui o nosso sistema respiratório, né? O que compõe, né, o nosso sistema respiratório? Nosso sistema respiratório é formado por duas partes, né? Vamos dizer assim. São as vias respiratórias e os pulmões, tá? Então, duas partes principais compõem o nosso sistema respiratório: as vias respiratórias e os pulmões. Aqui, olha, já na página 65, está definindo aqui em cima quais são os componentes das vias respiratórias, tá? Que a gente vai ver aqui, que eu vou explicar para vocês nesse esqueminha aqui. Então, quais são os componentes das vias respiratórias? Pulmões são os pulmões, né? Os dois pulmões que nós temos, que é os pulmões, um dos componentes, né, do nosso sistema respiratório. Mas e as vias respiratórias? Quais são os componentes, né, das vias respiratórias? São várias, tá? Então, são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, tá? Tudo pela ordem. Lembra como eu expliquei para vocês lá no sistema digestório, que eu expliquei para vocês que a gente aprende assim, sempre indo pela ordem, né? Vamos seguindo a ordem de entrada do alimento, né? Boca, faringe, esôfago, estômago. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai seguir a sequência de entrada do ar. Aqui não é do alimento, aqui é a entrada do ar. Então, olha, cavidades nasais, vamos começar lá do começo, né? Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e, por fim, os alvéolos pulmonares, que já fazem parte, né, já dos pulmões, tá? Que já é onde acontece a troca gasosa. Os alvéolos pulmonares já é onde ocorrem as trocas gasosas, é onde já acontece aquela troca, né? Entra o gás oxigênio, né, no nosso sangue, sai o gás carbônico, tá bom? Aqui também está demonstrando aqui o diafragma, mas o diafragma ele não faz parte nem do nosso sistema respiratório, nem das vias respiratórias, mas o diafragma é um músculo que tem, assim, uma importância, assim, fundamental no nosso processo de respiração, que eu vou explicar já, tá bom? Então, vamos rapidinho aqui ver a função de cada uma dessas estruturas das vias respiratórias. Bom, começando então pelas cavidades nasais. As cavidades nasais, conhecido mais popularmente como nariz, né? É por onde o ar entra, certo? E é por onde ele deveria sempre entrar, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos. É sempre por onde a gente deve respirar, é sempre pelo nariz, sempre pela cavidade nasal, nunca pela boca, tá? É claro que enquanto, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, é lógico que eu também tô respirando pela boca, isso é impossível, tá? Todos nós também respiramos, todo mundo respira também pela boca. Mas assim, no momento que a gente tá sem conversar, é bom a gente prestar atenção se a gente tá ficando com a boca aberta e respirando com a boca, porque isso não é bom, tá? Então, no momento que a gente tá sem conversar, a gente deve prestar atenção para ver se a gente tá respirando somente pelo nariz, porque é o ideal a gente respirar apenas pelo nariz, tá? Enquanto pelo menos a gente esteja assim, sem conversar, tá? Por que é importante respirar sempre mais pelo nariz? Porque nas cavidades nasais tem os pelos, né? Os pelinhos e o muco, né? Que vai proteger a entrada, né, do nosso sistema respiratório, bloqueando, por exemplo, conforme a gente respira o ar, vai
vai bloquear a passagem, por exemplo, de micro-organismos, de sujeira, tá? Tudo isso que pode estar presente no ar, certo? Então, é importante que a gente sempre respire pelo nariz, então, cavidades nasais. Aí, vamos lá para a faringe. A faringe, para quem lembra, faringe é aquela estruturinha, olha, aquele pedacinho aqui, que logo depois das cavidades nasais e também da boca, é aquela regiãozinha aqui que serve tanto de passagem para o ar, quanto também para o alimento, tá? Então, a faringe é aquele tubo que tanto passa o ar quanto o alimento. Bom, passou então o ar pela faringe, aí o ar vai seguir outro caminho, que não o alimento. O alimento, ele entra aqui pela boca, e aí a epiglote que tá aqui, olha, a epiglote vai fechar aqui a laringe, e aí o alimento vai seguir aqui pelo esôfago que tá aqui atrás. Já o que interessa pra gente aqui agora é a laringe. Então, o ar ele vai seguir da faringe, a epiglote vai fechar aqui o canal do esôfago e vai abrir para a laringe. Então, o ar vai passar para a laringe, tá bom? Então, a laringe é esse pedacinho aqui, olha, esse pedacinho pequenininho aqui, tá? Então, aqui o ar vai seguir o caminho da laringe. É o tubo que liga a faringe à traqueia, que é esse tubinho aqui maior. Então, o ar tá seguindo aqui, passou pela laringe, aí o ar vai descer, continuar por esse outro tubo aqui. Esse tubo que é todo cheio de anéis, de cartilagem, tá? Que é um tubo que vai, no final dele, olha aqui, no final ele se ramifica, ele se bifurca. O que é bifurca? Ele se divide em dois. Por isso que nós vamos ter dois pulmões, tá? Então, aí a traqueia vai se bifurcar no final, olha lá, se bifurca de um lado e de outro, tá bom? Aí a gente tem já na entrada dos pulmões, aí já é dentro do pulmão, ó, dentro do pulmão. Aqui tá o pulmão inteiro e aqui tá o pulmão como se ele tivesse cortado, tá bom? Então, aqui como se tivesse o pulmão cortado, dentro do pulmão, olha aqui, o brônquio é a entrada do pulmão, o brônquio, e cada brônquio vai se ramificar em vários bronquíolos, olha lá, os bronquíolos. Então, aqui termina as vias respiratórias, certo? Então, começa lá nas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos. Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Na pontinha de cada bronquíolo vão estar os alvéolos pulmonares. Olha, aqui tá mais ou menos desenhado. Os alvéolos a gente ainda vai falar sobre eles. É aqui que vão acontecer as trocas gasosas, tá? Aqui que vai acontecer a troca de gás carbônico e o gás oxigênio, tá bom? E o diafragma eu vou explicar daqui a pouquinho também, certo?